Boa noite, fala pessoal, tudo jóia? Bom, acho que não vai ter ninguém vendo aqui, eu entrei ao vivo, mas entrei aqui que sobrou um tempinho, eu tô com 20 minutos livre, 20 minutos, meia horinha, só para conversar, trocar umas ideias aqui. Em relação às perguntas, né? Normalmente eu deixo gravado, é mais simples deixar gravado, né? Às vezes funciona aqui a gente conseguir gravar um tempinho, então sobrou um tempinho, vou tentar aqui explicar algumas perguntas que foram feitas e alguns comentários que eu fiz agora há pouco. Vou também deixar aqui aberto para que o pessoal que tiver identificação com o assunto possa refletir um pouquinho. Então, em relação às práticas internas, a questão de ver ET, ver seres, ver coisas, normalmente não é o foco inicial, mas normalmente não é nenhum foco. Quando a gente fala de práticas internas, né, de novo, não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, eu tenho alguns grupos que eu oriento de práticas internas, que é basicamente, quando a gente fala de práticas internas, eu sei que é muito subjetivo para muita gente que entende alguma coisa. Mas quando a gente fala de prática interna, eu não estou me limitando a falar de uma prática oriental ou ocidental específica. Por quê? Eu pratiquei muitas linhagens, fui iniciado em uma série de linhagens, isso é irrelevante. Na verdade, os diplomas, títulos, roupinhas bonitas não fazem a pessoa se tornar melhor ou pior do que ninguém. Então eu costumo repetir para o pessoal, quando vai praticar algo interno, seja marcial ou não, seja alquímico ou não, magístico ou não, a gente tem que ter propósito, objetivo e buscar um caminho de virtude. Então existem fundamentos. Quando eu pratiquei uma das primeiras linhagens de Tai Chi, Tai Chi Chuan, quando eu pratiquei lá atrás e me tornei instrutor de uma das linhagens, eles falavam muito desse equilíbrio, né? Trabalhavam muito isso. Quando eu pratiquei a parte marcial também, falavam muito desse equilíbrio, da importância. Assim como eu também vi nesses meios internos ou externos da parte marcial, muita coisa certa e errada, também vi isso, obviamente, no meio magístico, no meio alquímico e no meio religioso, inclusive. Então, se a gente pegar aí no meio todo da espiritualidade, o que a gente vê muito hoje em dia é esquizotéricos. Eu acho que eu inventei essa palavra um tempo atrás e é bem funcional, né? Então, quando a gente fala de esquizotéricos, são pessoas que misturam todas as coisas e vendem isso para iludir as pessoas, para que elas se tornem ultra espiritualistas. Tem um videozinho bem antigo, né, um videozinho que vocês podem procurar na internet, que chama Ultra Espiritualista. É uma demonstração clássica disso. A gente tem que tomar cuidado e buscar muito o fundamento, a fonte de onde está isso, porque a coisa é bem séria. Eu já atendi muita gente na parte terapêutica, né, mexendo com a parte energética, que vem totalmente destruída, a pessoa vem deprimida, triste, porque alguém falou que ela foi ou deixou de ser alguma coisa nessa encarnação, em outra fora da Terra, e a pessoa entra em processo de depressão profunda. E aí alguns professores ou professoras são questionados nesse momento, e a resposta que algumas pessoas estão recebendo é: você não está pronta, você acessou uma informação, a pessoa falou, não tem nada que a pessoa acessou. Se a pessoa acessa conscientemente, ela tem um preparo e um trabalho para ser feito. Então, quando alguém acessa uma informação, é porque ela abriu o canal, ela expandiu o canal dela, e aquela informação, seja dela, de qualquer outra situação ou ser, vai vir automaticamente. Então, quando a gente busca um caminho interno, não é um caminho de sofrimento, para a gente sair do sofrimento. Então, se a gente pegar os ensinamentos de Siddhartha Gautama enquanto Buda, Jesus de Nazaré enquanto Cristo, Lao Tse, enfim, todos os ensinamentos antigos de qualquer linhagem, não importa se é religiosa ou não, lembrando que a religião, enquanto escolas iniciáticas ou escolas dogmáticas, é uma coisa bem recente, né? A gente pegar na história humana, sempre houve, né, sacerdotes, sacerdotisas, mas a questão religiosa de ter templos, igrejas, locais, isso foi feito bem depois. Se a gente pegar naquela época, era ensinado no meio do mato, era ensinado em tribos, aldeias, locais específicos para praticantes. E normalmente era no meio de famílias, né? Tanto é que as linhagens antigas, muitas que eu pratiquei lá atrás, eram linhagens de família. Então eu ensinava naquele círculo e às vezes podia pegar uma pessoa de fora ali para ensinar alguma coisa. Hoje em dia isso está se perdendo naturalmente, né? O conhecimento foi disseminado e o conhecimento não significa sabedoria. Então quando a gente fala de buscar algo interno, a gente tem que ter um propósito, um objetivo. E se a gente busca isso com virtude, é onde a coisa começa a ser trabalhada corretamente. Porque as pessoas querem a ajuda que acham que precisam. E aí quando você busca um mestre, no sentido espiritual da coisa mesmo, você tem que estar confiando no mestre que está te orientando.
eu não me intitulo mestre porque eu acho isso muito estranho, né? Porque a parte de mestria, quando a gente fala isso da forma como eu aprendi, da forma como eu vejo, de novo, eu não sou dono da verdade, cada um tem a sua história, o seu conhecimento sobre isso, mas a gente fala de processo iniciático, de aprender linhagem, de transmitir conhecimento, de transmitir informação. Antigamente eram trabalhados em famílias, tribos, e isso daí era fechado porque tinha que se colher a virtude, tinha que se verificar se as pessoas que estavam praticando, ela tinha qualidades para que essa informação se transformasse realmente numa alquimia, numa magia, e ela pudesse manifestar isso de forma correta e justa, para que ela não manipulasse a matéria ou manipulasse a energia, né, o Ti ancestral ou o Ti do céu, que a gente fala, né, manifestasse coisas que corrompesse a energia do céu e da terra na matéria, que é quando você altera o equilíbrio das coisas. Então, se você altera o equilíbrio para gerar uma energia nociva, isso machuca o universo, que a gente fala, porque não existe desconexão em práticas internas. A gente aprende a se conectar para dentro porque é o microcosmos. Nosso corpo, não só o corpo material, obviamente, mas ele é uma representação do microcosmos. A gente tem um pequeno universo. Se a gente pensar nas nossas células, nos nossos átomos, tudo está vivo ali, né? Cada um tem a sua função, cada um está cumprindo o seu papel. Em larga escala, a gente tem um planeta com seres vivos, mas o planeta também é vivo, a galáxia também é viva, o universo também é vivo. Então, quando a gente fala de macro e microcosmos, é uma forma de a gente aprender um caminho, e o caminho é tudo e todas as coisas, em qualquer tempo, ou espaço, ou dimensão. Então, é a unificação de tudo e todas as coisas. Lao Tse dizia isso, né, que o tal que pode ser dito, né, o caminho que pode ser dito, não é o verdadeiro tal. Porque não adianta a gente qualificar uma energia em que a gente está manifestado. Se a gente está manifesto da forma humana, a gente tem que viver o tal, viver Deus, viver a fonte da forma humana como nos foi dada. Que de certa forma isso é um presente, né? Então, quando a gente fala da energia divina manifestar na Terra, é a unificação do céu e terra. Então, em práticas internas, a gente não desdenha a matéria e não desdenha a antimatéria. A gente não desdenha a natureza externa nem a natureza interna. A gente quer buscar a natureza essencial das coisas. A natureza essencial que está em tudo e todas as coisas, de uma forma unificada. Então, quando a gente fala de ver espíritos, trabalhar mediunidade, qualquer prática interna séria trabalha isso naturalmente, porque não existe o conceito de mediunidade. Então, para algumas linhagens antigas, a pessoa não é ou deixou de ser médium, porque não tem essa forma de entendimento, né? É que para a gente aqui no Ocidente, a mediunidade foi mais entendida ou mais usada dentro do Espiritismo, que Allan Kardec e outros autores também, da mesma envergadura, eles entrevistavam médiuns, que eram quem? Pessoas que tinham um canal aberto para comunicação com espíritos. Nada a ver. Quando a gente pega em práticas internas, seja de taoísmo, de budismo, de yoga, de práticas antigas, e também a gente pode falar isso do Brasil, tá? Em culturas remotas, que deram origem a parte também de desenvolvimento interno. Qualquer hora eu entro nessa parte histórica para explicar para vocês, mas isso advém da época de Atlântida, de Lemur e antes disso ainda. Então é uma coisa muito antiga. Se a gente pegar a Terra como um todo, a história é muito mais antiga. Então, quando a gente trabalha a prática interna, a gente quer trabalhar todas as faculdades disponíveis que a gente tem. Se a gente pegar pela linhagem taoísta, eu não estou falando de uma linhagem, eu estou representando uma linhagem aqui, estou explicando conceitos, aproveitando esse tempinho livre aqui para ajudar as pessoas. Então, se a gente pegar, por exemplo, os imortais, teve imortal que foi ladrão, assassino, prostituta, travesti, erudito, músico, político. Por quê? Eles mostram que todos os seres, independente da forma como a gente nasça na carne e na matéria, a gente tendo o cultivo da virtude, a gente aprendendo a acumular energia, abrir os nossos espaços, depurar os nossos estados emocionais, os nossos 7 infernos, que são os 7 distúrbios emocionais que a gente tem, né? Pegada raiva, medo, aquela história toda que eu já expliquei em vídeos anteriores, tá no meu canal também algumas coisinhas, e para quem é praticante, eu acho que isso já está bem claro, né? Então, quando a gente aprende a lidar com os 7 infernos, a gente passa a nos libertar desses infernos que são estados de identificação, em que a nossa mente, né, a matéria, todas as coisas, cria como um refúgio para a nossa energia. Então, se você quer muito ser alguma coisa ou ter alguma
coisa, você deposita energia, intenção direcionada constantemente nisso, você vai conquistar em algum momento. Pode não ser nessa vida, mas vai, tanto coisas boas como ruins. Então, quando a gente busca a prática interna, eu não estou preocupado em ver espíritos, escutar espíritos, psicografar espíritos, incorporar espíritos. A primeira parte é depurar os infernos, que é isso que a maior parte não quer fazer, né? Porque eu sei que dói, porque eu também já passei por isso, óbvio, e todos os praticantes passam por isso em viagens sérias em algum momento. Você tem que se observar como um todo. E aí não adianta falar, eu sei como eu sou, mas eu sou assim, eu sou assado. Não, tem que tirar até o eu da jogada. É você sentir isso tudo e tentar não expurgar, mas tirar a identificação. A memória é importante. Eu explico isso para o pessoal que pratica, né? Qual é a diferença entre a gente morrer e dormir? Nenhuma. Nenhuma no sentido energético. Porque no nosso entendimento, quando a gente dorme, tem sonhos, tem projeções, todo mundo sai do corpo, independente de lembrar disso ou não, e volta para o corpo depois, porque ainda está atado pelo cordão de prata aqui. Porque eu não vou entrar no mérito agora sobre isso, porque não vai dar tempo. Mas quando a gente acorda aqui no dia seguinte, dormindo um pouquinho lá, a diferença é que você tem a memória do que você fez nos dias anteriores a partir do seu nascimento nesse corpo manifesto. Quando você morre, rompe o cordão, né? Do mesmo jeito que a gente rompe o cordão umbilical quando nasce fisicamente aqui. Quando a gente desencarna e vai para o astral ou para algum outro corpo, a gente rompe o cordão de prata ou o cordão de ouro, ou outros cordões, dependendo da linhagem do que você pratica. Quando você rompe, você vai para um outro corpo de manifestação, mais denso ou mais sutil, isso é relevante, depende do caminho que cada um trilhou, do estágio de identificação, de consciência. Mas a partir dali você tem desenvolvimentos para trabalhar também e romper outros cordões. Então a gente vai rompendo camadinhas, a gente vai abrindo, né, as camadinhas da cebola ali. E os 7 infernos é o que nos tira do estado de identificação do sofrimento, para que a gente consiga emancipar o nosso estado de identificação com a matéria. Porque enquanto a gente continuar atado a ver, tentar ser, ou criar um futuro de uma imagem do que eu não sou agora, essa imagem ela é futura ou ela é do passado, ela não está presente aqui. Então o corpo mais valioso que a gente tem é o corpo que a gente está presente aqui agora, porque é um corpo de realização, é um corpo que a gente consegue manifestar, é um estado de consciência em que a gente se liberte desses inferninhos, né, desses umbrazinhos que nos grudam à matéria, que nos grudam a um estado emocional denso, para que a gente consiga emancipar a consciência. Então quando a gente busca algo assim, em relação ao pessoal que pergunta, eu vou praticar yoga, qigong, tai chi, magia, não sei o que, vai abrir meu olho espiritual, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Se o objetivo for só esse, pode acontecer ou não, porque dá para forçar isso sim. Pessoas que querem tanto, infelizmente forçam tanto a barra e abrem. Aí depois vem chorando pedir para fechar. Porque do mesmo jeito que você é visto espiritualmente, você também vê um pouquinho, só que o que você vê nem sempre é agradável. As pessoas querem abrir visão espiritual para ver coisas, porque acha que é à la carte, né? Você aperta um botãozinho, você tem um QR Code, você passa lá, eu quero conversar com São Germão, eu quero conversar com Jesus, eu quero conversar com Buda, eu quero conversar com Cristo, com Maitreya. Não é assim. A gente tem que despertar um estado de consciência, que é a nossa vibração, a partir de uma mente silenciosa, de uma mente em que a energia consiga sentir coisas que não estão atreladas só aos sentidos físicos. E como é que a gente faz para tirar essa identificação? Através de práticas. Não estou falando do que eu ensino, estou falando de qualquer linhagem antiga, seja alquímica, magística, de qualquer linhagem boa, séria, yoga, vai te ensinar um caminho que vai te ajudar a isso, a emancipação, que é a abertura do coração. Antigamente, em linhagens antigas que se perderam aí por caminho um pouquinho mais complicado da história delas, elas forçavam muito a abertura de faculdades espirituais na intenção de ver e manipular a matéria. E não desciam essa energia para que ela abrisse o coração. Por isso que Jesus de Nazaré apontava para o coração, por isso que Buda tinha muito conhecimento, falava muito do coração verdadeiro, do caminho óctuplo, aquela coisa toda. Lao Tse também falava isso da forma dele. Então todos os mestres, Krishna, Yogananda mesmo, mais recente, Chico Xavier, enfim, se você pegar aí toda essa montoeira de gente que deu exemplo, eles falavam muito do amor do coração. Por quê? É a única forma da gente não ser enganado. E isso é bem sério, né? Porque a gente vê, desculpem eu ter que olhar aqui, que daqui a pouquinho eu tenho que sair, tá? Estou olhando no horário mesmo. Quando a gente pega essas linhagens, que eles falam da abertura do coração,
É porque lá atrás isso também aconteceu numa das últimas fases, quando ela fundou Atlântida. As pessoas forçavam muito a manipulação da matéria e queriam exigir da matéria algo que está além do espaço que elas conseguem armazenar no próprio corpo para manifestar. Tanto é que houve todo aquele cataclismo, toda aquela coisa, e aí se perdeu um pouquinho na história, né? Vocês podem ler lá no livro de Urântia, em todos os livros que falam um pouquinho dessa parte mais antiga. A própria Helena Blavatsky já falava sobre isso também. Se a gente pegar os canons taoístas, tratados budistas antigos, sempre tem alguma referência a isso, ou mais oculta ou menos oculta, mas transmitindo assim de forma mais clara. Eles manipularam muito magia e alquimia e acabaram tentando usar toda essa energia para prejudicar a própria Terra e a natureza e mandar isso para lugares indevidos e usar isso de uma forma destrutiva. A gente fala assim, que tudo é permitido até certo ponto, porque se você vai corromper a energia cósmica, a gente é menos que a ponta da unha da pata de uma pulga, se a gente pensar no universo, né? Isso ainda falando de uma forma grande. Se a gente pegar só a Terra em relação ao Sol, acho que é 109 mil vezes o tamanho, enfim. Se a gente pegar em relação às estrelas, teoricamente a gente não existe. Assim como para a gente, enquanto corpo humano, se você pensar agora no glóbulo vermelho do seu corpo, teoricamente você nem lembra que ele existe. E se você pensar que talvez o glóbulo vermelho do seu corpo, que é uma célula viva, que tem ali a função dela, talvez ela esteja ali no altarzinho dela achando que você é o Deus dela. Lógico, eu estou falando isso de uma forma bem boba, né? Só para brincar aqui. Mas de uma forma cósmica também não. Se a gente pegar um planeta aí que é algumas bilhões de vezes maior que a Terra, um ser talvez algumas milhões de vezes maior que a Terra pode dar um passinho e fazer assim e acaba com a Terra. E não é assim que funciona, né? Então a gente tem que aprender a unificar o céu e a Terra, independente da forma como ele se manifeste. Quando a gente busca isso em energias antigas, a gente não está preocupado também com os seres, da forma como eles se manifestam, e sim com a essência e com o caminho que ele transparece. O que é isso? Vamos imaginar que você está encarnado como humano, ou que você é um ser, sei lá, de dimensão mais sutil ou dimensão mais densa. A forma ectoplasmática, ou a forma do corpo mental, astral, ou qualquer outro corpo. A gente acabou de falar, né? A forma de. Então é um corpo de forma dimensional. Ele é um corpo de matéria, não importa se é sutil ou densa, ou humano. Isso é só uma forma da energia sutil, da energia manifesta, se cristalizar, coagular e existir para que exista uma experiência sobre ela mesma. Não vou entrar nesse conceito aqui, porque isso a gente tem que praticar e não teorizar, né? Senão fica muito subjetivo e muito místico. E aí a gente começa a se iludir. Então essa energia, quando a gente vai buscar trabalhar ela, a gente não vai buscar ver coisas, a gente vai buscar sentir coisas no começo. Quando começa a parte difícil, quando a gente tem que passar pelos 7 infernos, a gente vai ter que ver as nossas raivas, medos, angústias. Só de agora? Não. Ah, mas isso é muito doloroso e não sei o quê. É em vida e é depois da vida. Só que se a gente está vivo, olha que legal. A morte é uma certeza, certo? Para todo mundo. Todo mundo vai morrer, sem exceção. Não importa se é amanhã, daqui 1000 anos, vai morrer. Então, já que a morte é uma certeza, se a gente cultiva aqui agora um caminho de virtude, né, que é basicamente fraternidade, compaixão, é o que o pessoal acha que é frescura hoje em dia, que isso daí é besteira, que é muita mimizice. Não. Cultivar compaixão, fraternidade, esse tipo de coisa, deveria ser algo básico, né? Respeito ao próximo, essa coisa toda, deveria ser algo básico. E hoje a gente tem que basicamente não cobrar, porque quando a gente cobra isso, a gente está pisando e sentando no próprio rabo, né? A gente espera isso das pessoas, então a gente tem que cultivar isso em nós, para que a gente olhe para o outro e entenda que se aquela pessoa não está fazendo isso, e você carrega isso em você, isso faz parte da tua essência, então você vai emanar isso para que a pessoa entenda a partir do seu exemplo, e não da sua teoria. E é aí que mora a diferença entre praticar e teorizar. A gente conhece muito teórico e pouco praticante. Porque a maior parte quer ver muita coisa, quer conversar com muito espírito, mas não consegue conversar com a própria consciência, porque tem medo do que vai encontrar. E aí como é que você vai conversar com um ser que de repente, para ele se conectar à tua energia mental é uma forma grosseira de comunicação? Pensa nisso, reflete um pouco. Ó. Vamos imaginar que você se conecte com um ser super sutil. Só que a sua mente, o seu coração é muito grosseiro em relação ao que você pensa, sente e vibra.
Como é que esse ser vai se conectar com você se tudo que você tem é ódio e raiva por dentro? Não por maldade, não que você seja assim. Mas a gente tem isso dentro de nós. A gente tem o inferno e o céu. Demônio significa conhecimento, né? Vamos estudar latim, vamos estudar coisa lá atrás. Então demônio é simplesmente conhecimento, se a gente vai usar ele para o bem ou para o mal, é que se torne mal ou bom. E anjos, que são seres sutis. A gente tem o demônio e o anjinho, né? A forma como a gente vai usar o nosso demônio e o anjinho é a forma como a gente estabiliza a nossa intenção. Por isso, de novo, eu repito, a gente não busca, apesar de desenvolver isso com o tempo e esforço correto, né? O Kung Fu, tempo e esforço, se a gente buscar corretamente esse desenvolvimento, aquilo que é sutil se conecta a partir do teu campo neural, no plano da matéria, certo? Então não existe incorporação do espírito entrar dentro do corpo e assumir. Não é assim que funciona na prática. Então quando a gente sente a energia desses seres, é um acoplamento de energia que a partir dos nossos chakras, a partir do nosso sistema nervoso, a partir do nosso cérebro, a partir da nossa energia astral, que o nosso corpo astral facilita isso, se estiver bem nutrido e estável, e aí depende do nosso fluxo emocional, né? De como a gente sustenta as nossas emoções, que as emoções deixam a vibração e o campo mais denso ou mais sutil, mais dilatado, mais cristalizado, mais rasgado. Então depende do que a gente cultiva em pensamento e lógico. Tudo influencia, o que a gente come, bebe, sente, pensa, mas as nossas emoções são pesadas em relação a isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que deseja. Tem algumas pessoas que vêm, né, no grupo de praticantes, que vêm, quero muito ver. De vez em quando a gente passa uma fórmula ou outra ali para ajudar. E aí quando abre, né, tem umas pessoas aí que estão assistindo agora que tá aí pedindo. E aí quando começa a ver as coisas, percebe que não é para brincar. Quando a gente pede para ver, de novo, é uma faca de dois gumes. Você não é conexão com a entidade à la carte, você não vai escolher com o que você fala ou o que você vê. E a maior parte das pessoas, como a gente está trabalhando, a gente está no mundo da matéria, a gente tem dias bons e ruins. Aí tem um dia que o homem ou a mulher está na TPM, ou brigou com o marido, esposa, namorado, namorada, com o chefe, com o funcionário, aí está com o capeta no corpo, quer dizer, ativou o demônio interno ali, né? E aí você tem muita energia, você aprendeu a fazer alguma coisa. E obviamente, né, você vai dar passagem e você vai começar a ver coisas que não são muito bonitas. Então você vai ver pessoas que desencarnaram com um pedaço do corpo para fora, com o intestino para fora, faltando um pedaço do corpo. Porque muita gente desencarna tão atado e tão densificado em relação ao corpo material que acabam sofrendo depois e buscam saciar uma fome, por isso que a gente chama de espíritos famintos, o que o pessoal aqui no Brasil costuma chamar de Kiumba, em traduções que eu pratico a gente chama de espírito faminto, que é a mesma coisa, Kiumba, espírito faminto, obsessor, vampiro energético, são seres que desencarnam e ainda continuam tendo a necessidade da matéria, mas como não conseguem comer, beber ou fazer sexo ou alguma coisa assim, eles buscam pessoas afins, que estão encarnadas. Não estou falando que isso é bom ou ruim, tem pessoas encarnadas que fazem a mesma coisa, a diferença é que estão fora do corpo. Então a questão de bom ou ruim, porque está vivo ou morto, é irrelevante para a espiritualidade. Né? Se a gente pensar em consciência, se vivo ou morto, se ser humano, ET ou espírito, é irrelevante. É a virtude, é o que cultiva. Então tem pessoas que desencarnam e ficam endatadas a isso. O que a gente quer fazer? Quer cultivar algo internamente para a gente ajudar a tirar esses seres do sofrimento também. Então a gente aprende a nutrir a energia do nosso corpo, que naturalmente, se a gente tem sobrando, a gente consegue ajudar as pessoas e os espíritos, porque a gente não está desvinculado disso, né? Então, do mesmo jeito que agora tem pessoas que ficam com raiva ou que estão aí com ódio de alguma coisa que eu estou falando, porque isso cutuca alguma coisa, tem outras pessoas que estão achando legal, então cada um vai sentir alguma coisa em relação àquilo que os sentidos mostram. Se a gente toda hora fica se identificando com essas coisas constantemente, e a gente cria um julgamento, não como um filtro, aí é onde a gente começa a ficar atado de novo, vai gerando apego. Então quando eu escuto alguma coisa de alguém que eu não gosto, beleza, eu não gostei, mas por que eu vou ficar desejando mal? Ou falando, não, a pessoa está errada, não sei o quê. É o que a gente vê muito fazer, isso não agrega energia boa, né? Lógico que a gente faz isso em determinadas fases da nossa vida, também já fiz isso, lógico que já fui adolescente, já fui aborrecente, então a gente tem fases da vida em que a gente pensa coisas por falta de maturidade, né? Tempo e esforço para a gente desenvolver e depurar os nossos infernos. Então ninguém nasce pronto. Eu nunca conheci uma pessoa em vida que não sentisse raiva de vez em quando, nem grandes mestres.
A diferença é que a gente aprende a trabalhar e a depurar isso antes de manifestar em ação, para que a ação seja purificada e o que gere algo bom. Dá para fazer isso todo o tempo? Nunca conheci também ninguém que fizesse isso todo o tempo, porque todo mundo em algum momento vai chutar o criado mudo, a parede, vai bater o dedinho, vai sair um PQP ali bem dado. Porque isso é da nossa natureza, é o mundo que a gente vive hoje. É a gente achar uma forma de não desdenhar a matéria, ao mesmo tempo que a gente busca o espírito. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai praticar algo interno é isso, é o que a gente está buscando. É lógico que é muito importante a gente estudar aqui na Terra também todas as coisas espirituais que estiverem disponíveis. Porque alguma coisinha ali, às vezes é aquele que falta, né, para a gente unificar. Então, se a gente vai estudar as coisas dos ETs, se a gente vai fazer meditação com os ET, com os arcturianos, com o siriano, com o lagartinho, com o cachorrinho, tudo isso são formas manifestas. Não importa em qual dimensão. Quando a gente quer buscar o caminho de dissolução, a gente não está buscando forma, isso tem que ficar claro. A gente busca um estado de consciência que não esteja atado à matéria. Mas claramente, obviamente, todas as entidades, todos os seres, em todas as dimensões, seja humana, extraterrestre, espiritual, dimensional, adimensional, não importa onde, tudo isso faz parte da mesma essência, da mesma natureza essencial que a gente entende aí como Deus, tal, ou caminho. Eu gosto da palavra caminho, que é o significado de tal. Tal não tem a ver com uma religião específica. Tal é uma palavra que significa, traduzindo para a gente, como caminho. Taoísmo são religiões, algumas são religiões mesmo, e algumas são linhagens alquímicas, são linhagens internas ou externas. Ambas acabam, em algum momento, confluindo desde que existe um caminho do meio. Caminho do meio como unificação, e não desdenhar a Terra e unificar o céu aqui também, ao mesmo tempo que a gente se torna mais consciente do universo. Então, quando a gente pega pelas linhagens budistas, taoístas, yogis, a gente pegar pela bruxaria, pela feitiçaria, pela magia, pela umbanda, tudo isso se mescla desde que a gente busque a abertura do coração verdadeiro, por causa daquilo que eu expliquei no comecinho, né? Se a gente busca fugir da realidade, achar que tudo isso daqui é sofrimento e dor, isso é um fato. Porque toda vez que a gente se machuca e sente dor, afeta a nossa consciência e isso gera traumas. Só que se a gente desdenha a forma de depurar isso, quando a gente desencarna e continua atado, a gente continua faminto. Faminto do quê? Daquilo que a gente entende que está faltando. E está faltando para quem? Onde está esse eu? Cadê o eu? Não tem eu, né? Se a gente dissolve a nossa consciência no coletivo, a gente se torna coletivo. Se a gente dissolve o nosso coletivo no sistema solar, a gente se torna sistema solar. Se a gente dissolve o sistema solar na galáxia, a gente se torna galáxia. Assim sucessivamente. Isso pensando em matéria. Pensando em espírito, não existe evolução e sim a gente recordar o que esqueceu. Eu gosto dessa frase de Sócrates, só tentando lembrar aqui, mas é aquela básica que eu repito sempre, né? A gente não aprende nada, só recorda o que esqueceu. Então a gente abrir espaço no corpo, praticando qualquer linhagem que vocês tenham afinidade, a primeira coisa que normalmente a gente pede, e isso não é a gente, eu estou falando como terra, ou como professor, ou como mestre, ou como guru, isso é o que eu aprendi. A primeira coisa que qualquer um que vai ensinar, ou qualquer um que quer aprender tem que ter, é a afinidade de intenção. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? O que você quer? Você quer misticismo? Você quer oba-oba, folclore, lantejoula e purpurina? Ou você quer um dia chegar, sentar debaixo de uma árvore, orar com um passarinho, entender que isso é Deus e que também você é e que o universo também é, mas não só na razão, na sensação. Então o cultivo do sentir, o abrir espaço, o soltar, é uma forma de a gente parar de desdenhar o estado em que a gente se encontra. Porque se a gente desdenha isso aqui na matéria, quem garante que não vai desdenhar no corpo astral, sutil ou não? Não, porque lá no astral eu sou fulano de tal, eu sou a fulano de tal. Não, porque lá no planeta tal, porque lá na dimensão tal eu sou isso, eu sou aquilo. Mas e aqui? Se você está aqui e ainda não sabe por você mesmo que veio fazer, tem que cultivar o Dharma. O Dharma é a missão de alma. O que é o cultivo? A gente buscar esse estado de dissolução em que a gente se encontra. Por qual meio, por qual método, de qual jeito, aí cada um tem os suas formas de identificação, as suas formas de conexão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o folclore envolvido nisso, porque enquanto a gente continuar esperando alguém fazer isso por nós, não vai acontecer.
Já levei muitos grupos de meditadores, de praticantes, de algumas linhagens, amigos, né, principalmente médios de locais que eu conheço, a gente já foi fazer vivência juntos no meio do mato, alguma coisa assim. E a hora que a gente põe a pessoa, vamos sentar, vamos abrir espaço, vamos conectar, sentir, trazer energia para cá, não dá 15 minutos, as pessoas estão loucas. Loucas, cadê o celular, cadê a TV, quero conversar com alguém. Porque a hora que começa a ter que se observar por dentro, e isso vai ter que acontecer, se não for em vida vai ser depois, às vezes machuca um pouco no começo. Por isso que existem todas as fórmulas, todos os mantras, todos os salmos, todas as preces, para a gente estar presente. Por que existem todos esses mantras, preces e orações? Para a gente sentir uma vibração em que muitos seres e muitas formas se conectam ao mesmo tempo naquela vibração. E aquele coletivo vinculado àquelas palavras ou pensamentos nos traga uma energia que está sendo cultivada no coletivo. Isso é um mantra. Então você vai fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, um mantra budista, taoísta, yogi. Alguém fez isso a primeira vez, alguém pronunciou, verbalizou, escreveu ou mentalizou isso de alguma forma. Dali isso foi disseminando. De onde veio isso? De uma divindade, de um ser? Depende do que está manifesto. A primeira coisa que a gente vai repetir algo é saber o que está repetindo. Não só repetir, por repetir. Se aquilo se torna só mecânico, não tem energia vinculada. Você não está presente ali. Você está lá cozinhando, lavando, trabalhando, mas você não está ali. Então, quando a gente quer se conectar com alguma coisa, a gente tem que estar presente. Então, seja fazendo um mantra, uma oração, uma prática interna, um ancoramento para quem faz essa parte também, emanando um símbolo, fingindo que está saindo de um corpo iluminado, é a sua intenção direcionada que vai criando aquela energia. Mas qual energia você está criando? É aí que está o X da questão, né? Qual é a intenção plena que está ali concentrada? Para mim me tornar outra coisa, para mim me fundir a todas as coisas. E lembre do que Gautama disse em uma das suas iluminações, né? Ele conseguia sentir o sofrimento de uma formiga do outro lado do planeta. Então, se você está buscando ser um Cristo cósmico, uma entidade iluminada, você tem que estar pronto para sentir todos os infernos de todos os seres ao mesmo tempo como parte de você. Porque se você se tornou onisciente, onipotente, onipresente enquanto Deus, então todas as coisas boas e ruins fazem parte de você. E lógico que isso, a gente cai naquela frase do Lao Tse de novo, que o tal que pode ser dito, né, Deus, não é o verdadeiro tal, então não teria como explicar isso. Se a gente consegue pelo menos ser um pouquinho melhor, ter um pouquinho menos raiva, um pouquinho menos coisas ruins, pratique algo que te faça bem. Não importa onde, com quem, quando, a gente tem que cultivar isso. O cultivo é o mais difícil hoje em dia. Não importa se pela preguiça, pelo comodismo, qualquer outra coisa. Mas a preguiça, o arrastar com a barriga, né? Amanhã eu faço, não faz, não vai fazer. Por isso que a gente está encarnado aqui, né? Alguma coisa a gente empurrou. Não importa a sua missão na Terra, todas as pessoas são missionários, tá? Todo mundo está aqui com uma missão, que é o Dharma. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você vem para lidar com multidões, ensinar pessoas, se você vem para limpar a rua, ou fazer uma comida, ou trabalhar numa empresa, depende do seu cultivo interno. O seu papel ali é cumprir o seu Dharma. Se o seu Dharma é a Terra inteira, você vai ter consciência dele. Mas a gente tem que descobrir isso. Como é que a gente descobre? Cultivando, praticando, abrindo espaço. Enquanto a nossa intenção estiver no que eu quero ser no futuro isso, a gente não assume o papel do que está sendo agora. Enquanto a gente não assume o papel do que está sendo agora, a gente não tem como limpar esses infernos. Então depois, lembre do que a gente trocou uma ideia no começo. Como é que a gente pode se tornar algo tão sutil ou conversar com seres tão sutis se a nossa energia não tem afinidade com isso? Como é que uma pessoa pode entrar num ambiente onde só existe perversidade, maldade, dor, e ela não é assim, ela se sente em casa? Você não está habitando o seu corpo físico, manifesto? Então aquilo que você emana dá passagem para seres que têm afinidade. Dá passagem para assumir o seu corpo? Não. Porque todo espírito que é amigo, que é sutil, não precisa nos induzir, hipnotizar ou nos forçar a tornar escravo de uma vontade temporal manifesta. A gente busca a solução. Por que a maioria das pessoas ligadas a movimentos espirituais são mulheres? O que está acontecendo com os homens?
Não, na verdade isso é normal, né, Ayrton? Isso é normal porque a maior parte das mulheres tem uma sensibilidade maior em relação à parte espiritual. Pessoal, vou precisar de sair agora que estão me chamando aqui. Depois a gente volta a conversar, mas de forma geral é uma afinidade porque as mulheres têm uma sensibilidade maior e os homens, não é a maioria. Eu tenho muitos amigos que são praticantes. Se a gente pegar no Oriente, a maior parte dos alquimistas e magistas são homens. Se a gente pegar no Ocidente, muitas são mulheres. Pensa no equilíbrio da Terra. Então, na verdade, as pessoas precisam de ensinar umas às outras. Tem que tirar essa questão do patriarcal ou matriarcal. Enquanto existe preconceito racial, sexual, espiritual, religioso, de raças, de seres, enquanto existe preconceito, as pessoas não conseguem desenvolver o equilíbrio. Porque o homem e mulher, a magia, a alquimia interna e externa, a magia interna e externa, ela tem a forma de unificar os seres. Então é isso que eu falo, é a dissolução, é o caminho do meio. Beleza? Deu para comentar, acho que por cima aí as perguntas. Agora eu preciso de sair, em outra oportunidade eu volto a responder mais algumas, tá bom? Um abraço e boa noite.